Ei, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre redes. Nós vamos fazer o cálculo de uma rede de distribuição de água, nesse caso ramificada, onde o trecho entre o reservatório e a rede, que nesse exemplo nosso seria o trecho 4, ele é abastecido. Isso significa que eu tenho população que vive nesse trecho. Quando a gente faz rede ramificada, a gente parte desses dois pressupostos, né? Que ou tem população vivendo nesse trecho, ou tem população apenas vivendo no trecho realmente da rede. Nesse exemplo que nós vamos fazer, nós vamos considerar que há população nesse trecho 4. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a planilha que foi disponibilizada para os alunos e nós vamos começar anotando os nossos dados. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ajustar a vazão de demanda. Aqui na vazão de demanda tem a fórmula já, aqui na célula G1, e eu vou vir aqui e vou substituir pelos valores do meu exercício. Então, aqui era 864, de um outro exercício antigo. Vou colocar a população do exercício, dada aqui como 1.500. K1 e o K2 estão iguais aos dados no exercício. E o QPC também está igual de 200. Então, ok, é só eu dar Enter. Aqui na frente, ele vai calcular para a gente a vazão específica. Estão vendo? Na célula N. Mas para ele calcular a vazão específica, lembre-se, é a vazão dividido pela extensão. Então, nós precisamos começar o preenchimento da planilha para que ele consiga calcular. Vamos lá. A gente começa o preenchimento sempre do trecho mais distante do reservatório, de maneira que o reservatório é o meu último trecho na planilha. Então, eu vou começar pelo preenchimento dos trechos 3, e aí o 3 desmembra em 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Depois do trecho 3, eu tenho o trecho 4. A gente tem aqui na coluna B uma célula para informar nome de rua. No caso desse exemplo nosso, nós não temos nome nas ruas, né? Tá só como trechos. Então, nós vamos deixar essa coluna em branco e vamos preencher a extensão. Trecho 3 tem 200 metros. Trecho 3.1 tem 150 metros. Então, nós estamos pegando os valores que estão anotados aqui. 3.2, 150 metros. 3.3, 50 metros. 3.4, 150 metros. E trecho 4, 200 metros. Agora, o nosso próximo passo é fazer a análise do que são nossas vazões a jusante. Primeira coisa que a gente observa são as pontas secas. Por quê? A ponta seca, a jusante, a vazão é 0. Jusante é sempre o final do meu trecho. Então, vamos analisar, por exemplo, o trecho 3.1. O início dele é aqui, né? A água vem pela rede, abastece aqui no início e chega aqui no final, eu tenho a minha jusante. Essa jusante, ela é uma ponta seca. Ela é uma ponta seca porque eu não tenho mais demanda de água aqui no final. A minha demanda termina naquele ponto. Então, no trecho 3.1, eu sei que a minha jusante é igual a 0. O meu trecho 3.2, início do trecho é aqui onde a montante do 3.2, ela é igual à jusante do 3 e a montante do 3.1. Mas a jusante do 3.2, ela não é igual a 0. A jusante do 3.2, ela é o ponto aonde começa, ou seja, a montante do 3.3 e 3.4. Então, vamos deixar para anotar ela daqui a pouco. 3.3, a jusante é aqui, né? Então, a jusante do 3.3 também é 0, não tem ninguém depois dele. E 3.4, a jusante do 3.4 também é 0. Jusante do 3 é montante do 3.2 e montante do 3.1, então não vou preencher agora. E jusante do 4 é a montante do 3. Então, bom, já preenchi a primeira parte dos meus valores a jusante, que são os casos onde eu tenho jusante igual a 0. Agora, nós vamos anotar onde a jusante é diferente de 0. Então, aquela análise que nós acabamos de fazer. Olha, trecho 3, a montante dele está aqui no ponto A e a jusante está aqui. A jusante do 3.3, eu preciso chegar nela ainda com uma vazão que seja capaz de abastecer tudo que tem no 3.2 e tudo que tem no 3.1. Então, a jusante do trecho 3, ela é igual à montante do 3.1 mais a montante, vamos voltar aqui para a gente pegar, do 3.2. Congelar essa coluna dos trechos para ficar mais fácil.
Então, vamos lá, vamos continuar nossa análise de jusante. Jusante do 3.2, ela tem que ser capaz de abastecer montante do 3.3 mais montante do 3.4. Então, é igual a montante do 3.3 mais montante do 3.4. Jusante do trecho 4 tem que ser capaz de abastecer a demanda a montante do trecho 3. Então, igual a montante do trecho 3. Quando a gente está fazendo a planilha à mão, o cálculo à mão, obviamente eu preciso sair das pontas e ir avançando. Aqui, como é uma planilha automática, tanto faz do ponto que eu saí, porque a soma vai ser atualizada. Então, beleza, já preenchi todos os meus trechos, né? Aí aqui a planilha, ela calcula para mim de forma automática, depois que eu informo o que é as jusantes, qual que é a fórmula da jusante, ela vai calcular para mim a vazão em marcha, que é igual à vazão de demanda, que ele já calculou aqui segundo o comprimento, vezes o comprimento desse trecho. Então, é uma célula automática, é uma célula de cálculo. Eu aconselho que vocês deixem essa célula estática, que vocês não alterem a fórmula dela para ganhar tempo. A montante, ela sempre vai ser igual a em marcha, que é a demanda daquele trecho, mais o que eu tinha a jusante. Então, também é uma fórmula fixa, vou deixar ela marcadinha de outra cor. A vazão fictícia, eu tenho duas situações. A primeira situação é quando eu tenho a minha jusante igual a zero. Quando a minha jusante é igual a zero, por exemplo, no trecho 3.1, a minha vazão fictícia, ela vai ser igual a vazão a montante dividido pela raiz de 3. Então, aqui na vazão fictícia tem esse se. Se o D6, que é onde está anotado a minha vazão a jusante, for igual a zero, retorna para mim aqui o valor do que está sendo calculado na célula H, que é exatamente isso, vazão a montante dividido por raiz de 3. Se for diferente de zero, que é, por exemplo, o caso do trecho 3, a jusante aqui ela é de 3,47, a minha vazão a jusante, ela é a vazão a montante mais a jusante dividido por 2. Então, tá aqui na célula I. E o se, que está anotado aqui na vazão fictícia, faz exatamente isso. Então, olha, se é igual a zero, pega o que está na coluna H, que é vazão a montante dividido por raiz de 3. Se não é igual a zero, pega o que está escrito na coluna I. Na coluna I está vazão a montante mais jusante dividido por 2. Então, essas células, essa coluna G, H e I, também são fórmulas que estão fazendo essa análise para gente. Se a vazão a jusante é igual a zero ou não e calculando automaticamente a nossa vazão fictícia. Bom, a gente tendo as nossas vazões, a gente vai fazer agora o dimensionamento do nosso diâmetro. E a gente vai fazer o dimensionamento do diâmetro com base na nossa vazão. Então, para a gente fazer o dimensionamento do nosso diâmetro, a gente vai precisar dessa tabelinha que especifica para a gente qual que é a vazão máxima que eu consigo conduzir naquela minha tubulação. Então, eu vou vir aqui, vou observar as minhas vazões, a montante, e vou escolher qual diâmetro eu vou adotar. Então, se eu tenho uma vazão montante de 4,87, eu preciso pegar uma tubulação que seja capaz de transportar mais do que 4,87. No caso, eu tenho um diâmetro aqui de 100. Vou anotar. Vazão montante de 1,04. 1,04 eu consigo fazer com diâmetro de 50. Então, posso anotar ele aqui. 2,43. Posso fazer com diâmetro de 75. 3,3. 0,35. Posso fazer com diâmetro de 50. 1,04. Também posso usar o diâmetro de 50. E 6,25. Eu tenho que usar o que é maior. Então, vou pegar um diâmetro de 125. É importante, gente, a gente estar ciente de que o que vai acontecer quando a gente observa o nosso projeto, deixa eu abrir ele aqui novamente, é que eu vou ter sempre o diâmetro aumentando. Então, jamais o trecho 4 vai ser mais fino o meu diâmetro do que no meu trecho 3. E é o que eu observo aqui, ó. Trecho 4, 125, trecho 3. Aí eu posso diminuir, porque eu já estou diminuindo a demanda. Eu já gastei um pouco de demanda no próprio trecho 4. 100, e assim por diante. Então, por exemplo, o 3.2, que abastece o 3.4 e o 3.3,
75, ele diminui mais uma vez, mas os menores trechos meus estão nessas pontas secas, no final do meu trecho. Agora, a gente precisa conferir a nossa velocidade máxima. Então, aqui está calculando a velocidade e a gente tem aqui na tabela a velocidade máxima que aquele diâmetro suporta. Então, ó, diâmetro de 100 pode ser até 0,69. 0,62 tá ok. Diâmetro de 50 pode ser até 0,60. 0,53, ok. Diâmetro de 75 pode ser até 0,65. 55, ok também. De 50, 0,18 tá ok. 0,53 também tá ok. E agora de 125, 0,51 tá ok também. Bom, então, a partir do diâmetro quanto à velocidade, nós já dimensionamos. Agora, nós vamos verificar as pressões para verificar se esse diâmetro atende de fato. Essa coluna da velocidade, vou deixar marcadinha também para não mexer, porque ela é fórmula, tá? Se vocês repararem aqui em cima, ó, ela é basicamente uma equaçãozinha que eu estou levando em conta o meu valor do meu diâmetro, estou transformando ele, está dividindo em 1000, porque ele está em milímetros, na forma ele entra em metros, e a minha vazão, a montante. Agora eu vou anotar aqui as minhas cotas do terreno. Então, vamos lá. Trecho 3. Montante do trecho 3, cota 110. Jusante do trecho 3, cota 105. Montante do trecho 3.1, cota 105. Jusante do 3.1. 3.1 aqui, quando a gente está trabalhando com uma rede real, a gente faz uma interpolação entre as curvas de nível para descobrir exatamente o valor aqui. Como aqui a gente está trabalhando com uma imagem, a gente não está no CAD e não é uma rede real, é uma rede apenas para demonstração de fins acadêmicos, eu vou fazer uma média e considerar que aquele trecho 3.1 a jusante está exatamente no meio entre a cota 110 e a cota 105. Trecho 3.2, então trecho 3.2 ele está depois da cota 105. Mais uma vez, eu faria a interpolação com a próxima cota que estaria aqui, que seria a cota de 100. Nesse caso, eu vou considerar 102,5, fazendo essa mesma lógica que a gente fez para o 3.1 de metade. Lembrando que, em uma rede real, a gente precisa interpolar os valores. A jusante do trecho... Opa, esse é o valor da jusante, 102,5, é a jusante do 3.2. A montante do 3.2, ela é aqui, ó. Então, ela é 105. Trecho 3.3, a montante dele tá aqui no meio, né? Então, a gente tá considerando 102,5. E a jusante dele, 105. 3.4 também tá com a montante ali no meio. E a jusante no 110. Trecho 4, a montante dele é aqui no reservatório, 115. E a jusante é aqui no ponto A, 110. Tendo as minhas cotas do terreno sendo inserida, a gente vai calcular as nossas cotas piezométricas. A cota piezométrica, a gente vai partir nesse princípio que já tem casa e pode ter um prédio de 3 andares aqui logo embaixo do reservatório. Então, eu tenho que oferecer pelo menos 10 metros de coluna d'água logo a montante do trecho 4. Então, para mim fazer minha cota piezométrica, o meu primeiro passo vai ser falar que a montante do trecho 4, ela é igual à cota do terreno mais 10 metros. Eu vou elevar esse reservatório 10 metros para me garantir uma pressão mínima no reservatório de 10 metros. Eu fazendo isso, vou só mostrar o que faz a coluna O. A coluna O calcula a perda de carga usando Hazen-Williams. Então, ela está aqui, vocês veem aqui em cima na coluna da fórmula. A fórmula já está pronta, a gente não vai mexer nela. Vou vir aqui e vou deixar ela, inclusive, marcadinha para a gente não alterar. A minha cota jusante, ela automaticamente é igual a montante menos a perda de carga daquele trecho. Então, também é uma fórmula, vou deixar marcado aqui, vale para todas as questões, fica marcadinho. Agora, a gente começa a fazer a análise dos trechos. Quem que é a montante do trecho 3.4? A montante do 3.4, que é nesse ponto aqui, ela é a jusante do 3.2. Então, ó, igual jusante do 3.2. Vai ficar 0,48 agora mesmo com certa. Lembra, a gente está fazendo fora da ordem, porque é uma planilha. Quando eu estou fazendo numa situação normal, eu vou sempre seguindo na ordem certinha, quando eu estou fazendo à mão. Quando eu estou fazendo na planilha, tanto faz, porque ela vai calcular em ciclo. Toda vez que os valores atualizarem, ela recalcula. Então, ó, 3.3,
A montante também é a jusante do 3.2. Agora a gente vai fazer a montante do 3.2. Quando eu fizer a montante do 3.2, o valor ajusante do 3.2 vai ser atualizado. E essas duas células aqui já vão estar corrigidas. Então, a montante do 3.2 é igual a jusante do 3. Olha, já alterou. Ainda não está o valor certo, porque eu ainda não fiz quem é a montante do 3. Montante do 3.1 é igual a jusante do 3 também, tá vendo? Tá aqui o ponto. Então, 3.1 é igual a jusante do 3. Vou fazer agora a montante do 3, que é igual a jusante do 4. E aí, agora, todas as minhas células ali vão atualizar. Prontinho, minhas cotas piezométricas a montante estão todas dimensionadas e a jusante também. Agora, a gente precisa conferir a nossa pressão. A nossa pressão, ela vai ser calculada, né, como a diferença da cota montante e da cota jusante. E ela tem que ser maior do que 10, para que eu garanta a pressão mínima que eu tenho que fornecer. Aqui no caso, todos os valores deram igual ou maior do que 10. Então, ok, tá certinho, beleza. Isso daqui é a minha pressão dinâmica. Então, beleza, então tá atendendo. Vamos supor agora uma seguinte situação. Eu estou trabalhando em um condomínio e é exigido nesse condomínio que eu forneça a pressão mínima de 15. Então, observem, eu tenho vários trechos que não estão atendendo. O que eu vou fazer? Eu vou somar nesse trecho que não está atendendo, que é o reservatório, mais quanto eu preciso atender. Então, eu estava somando mais 10, eu vou precisar aqui ter, na verdade, 15. Então, aqui na minha cota montante, eu vou trocar para 15, e ele automaticamente atualiza, e agora eu estou atendendo todos os meus trechos com mais do que 15. Lembrando que o normal é que a gente tenha realmente a pressão de concessionária, né, a comum, a que a norma especifica, que são 10. Bom, essa é a situação para a rede ramificada, quando eu tenho trecho de população atendida. Agradecer vocês por terem assistido, eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês a compreenderem melhor o conteúdo. Até breve!